Olá, neste vídeo vamos distinguir os dois tipos de funções termodinâmicas que existem, que são eles funções de estado e funções de processo. Às funções de processo também chamamos funções de caminho. Na termodinâmica tratamos de propriedades como energia interna, calor, trabalho, temperatura, pressão, etc. Algumas delas descrevem o estado de equilíbrio do sistema, enquanto outras descrevem o modo como o sistema atingiu esse estado. Enquanto as variações das funções que descrevem o estado do equilíbrio do sistema não dependem do caminho que o sistema percorreu para passar de um dado estado A para um dado estado B, as segundas, ou seja, as funções que descrevem o modo como o sistema atingiu esse estado, dependem explicitamente do caminho. Às primeiras, chamamos as funções de estado, e às segundas, as funções de caminho. O à vontade com estes conceitos é bastante importante para um perfeito entendimento da derivação da termodinâmica, assim como nos vai permitir ter uma muito maior facilidade em compreender e manusear equações de sistemas termodinâmicos. Consideremos um exemplo. Temos um determinado gás num recipiente com um pistão de massa m e o recipiente está trancado. E o gás tem uma energia interna U1. O que acontece se soltarmos o cadeado? Assumindo que o pistão está fora, que o sistema está fora do equilíbrio, assim que tirarmos o cadeado, o sistema vai, o gás vai realizar um trabalho sobre o pistão e vai ficar com uma energia interna U2 final. Não sabemos nem a temperatura, nem o volume, nem a pressão do gás, mas sabemos que ele realizou um dado trabalho. Se agora considerarmos o mesmo gás com temperatura, pressão e volume novamente desconhecidos, mas com a mesma energia interna U1, desta vez num recipiente que não tem paredes móveis, mas que as paredes não são isoladas, temos que o gás irá fornecer um calor Q à vizinhança, de forma a que a sua energia interna final seja U2. Em ambos os casos, temos que a variação de energia interna do sistema é a energia interna final, que é sempre U2, menos a energia interna inicial, que é U1. Ou seja, concluímos que a variação de energia interna é igual nas duas transformações, embora o sistema tenha percorrido o caminho de maneira completamente distinta. Pelo contrário, sabendo o estado do sistema, não nos é possível determinar o calor ou o trabalho, pois estes definem o modo como a energia interna passou de U2 para U1. No primeiro caso, nem sequer temos calor, no segundo caso, não temos trabalho. Assim, vemos que a energia interna é uma função de estado, só depende do estado inicial e do estado final, e o trabalho e o calor são funções de processo ou funções de caminho. Mas o que é que isto significa? Significa que existem propriedades que definem estados, isto é, propriedades que são independentes do gás ter recebido calor, depois realizado trabalho, depois de ter sido arrefecido, etc. Ou seja, são propriedades que são independentes da forma como o sistema passou de um dado estado A para um estado B. Se eu for por outro caminho, aqui a desenhar esquematicamente com outra seta, uma seta com outra direção, temos exatamente a mesma variação da propriedade. Exemplos de funções de estado: temperatura, pressão, volume, energia interna e massa. Iremos utilizar para estas funções, nos casos infinitesimais, a notação dx, como já tínhamos visto. No que toca às funções de processo, temos como exemplos o calor e o trabalho, e vamos usar delta y para as variações infinitesimais. E é por isto que na primeira lei escrevemos que du é igual a dq menos dw. Porque U, a energia interna, é uma função de estado, tem uma variação infinitesimal. Já o calor e o trabalho são funções de caminho, portanto têm um delta para indicar a variação infinitesimal. Consideremos uma função de estado que depende de duas funções de caminho. Por exemplo, podemos escrever que dA é igual a delta B mais delta C. É uma equação perfeitamente equivalente à primeira lei da termodinâmica. Vamos imaginar que para um dado caminho gama, temos que dC é igual a dE, em que dE é uma função de estado. Podemos então escrever para o caminho gama que dA, isto é válido apenas para o caminho gama, é igual a dB mais dE. Não é? Naquele caminho, delta C é dE.
Neste caso, temos então que ΔB é igual a dA menos dE. Ou seja, ΔB para o caminho gama depende apenas de variáveis de estado, pelo que tem que existir uma variável de estado, tal que isto é igual a um dF. Assim, ficamos com a equação na forma dA é igual a dF mais dE no caminho gama. Mas a nossa equação depende apenas de variáveis de estado. A, F e E são funções de estado. Portanto, é uma equação independente do caminho. Portanto, na verdade, temos que dA é igual a dF mais dE. Vemos assim que a equação dA igual a dF mais dE é uma equação que é sempre válida, apesar de ΔC apenas ser igual a DE no caminho gama e ΔB apenas ser igual a DF no caminho gama. Este resultado é um resultado que vai nos ser bastante útil no cálculo da entropia, que, como vamos ver, é uma função de estado. No próximo vídeo vamos introduzir o conceito de reversibilidade, que vai ser um conceito fulcral na termodinâmica. Até à próxima.